Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG. Hoje meu convidado Marcelo Freitas, fundador e CEO da Prospera. Vamos falar sobre não só a sua experiência no mercado, Marcelo, mas a importância das métricas ESG no seu tipo de negócio e o impacto gerado como um todo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eni. Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês no canal para falar um pouquinho sobre o nosso compromisso como empresa, de negócio e a nossa visão para o futuro em relação aos objetivos da ESG. Vai ser muito bom te ouvir. E, inicialmente, então, te pergunto, o que é a Prospera, de que forma a sua empresa é engajada nessas métricas que se sustentam na questão sustentabilidade, governança e social, Marcelo? Perfeito. A Prospera, eu costumo dizer que ela é um movimento no qual, através de uma plataforma, através de uma tecnologia, a gente acaba incentivando, através de benefícios, o mundo ESG. Eu, particularmente, já tenho mais de 20 anos no mercado de energia. Comecei a minha trajetória lá em 1998. De 98 basicamente a 2017, o meu mundo era totalmente ligado para o mundo de tecnologia, voltado para a área de energia, onde eu atendia as grandes indústrias, as grandes empresas. Empresas que entendiam a energia como uma commodity, né? uma necessidade para operar e que tinham custos extremamente elevados. Então a nossa empresa do passado, o que eu fazia no passado, ela ajudava essas empresas a entrar no mercado livre, no mercado mais eficiente, sempre pensando em economia, escala, enfim. A Prospera nasceu disso, porque em função desse tipo de desenvolvimento, desse tipo de oportunidade, nós percebemos que o Brasil ele é composto hoje de mais de 88 milhões de unidades consumidoras, de famílias que consomem energia todo dia, o dia inteiro, de forma nas suas residências, nos seus comércios, que não entendem o que é energia, o impacto que tudo isso ocasiona no sistema elétrico, na economia de forma geral, e que precisava de algum tipo de suporte, né, para poder entrar dentro dessa agenda de descarbonização, dessa agenda de consumir energia limpa, energia renovável, e principalmente de um mundo mais eficiente. A Prospera, basicamente, então, ela foi fundada em 2019, 2020. Nesse ano, nós, como empresa, nós investimos em algumas usinas entre o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, foram mais de 30 unidades, para implementar as usinas fotovoltaicas, as usinas que geravam energia através da luz solar. E o objetivo dessas usinas era basicamente conectar todo esse crédito de produção da energia no sistema elétrico das distribuidoras e, através de uma tecnologia que a Prospera desenvolveu, poder levar para o pequeno varejo a oportunidade dele, através de uma assinatura, através de uma adesão, ele utilizar a energia limpa, energia renovável no seu comércio com um benefício financeiro. Que benefício financeiro é esse? Um desconto na conta de luz. E quem não quer, né? Quem não quer um desconto na conta de luz? Só que nós queríamos desenvolver não só um desconto na conta de luz, nós queríamos proporcionar uma experiência para os nossos clientes de forma que eles pudessem ter até 100% de economia na conta de luz mensalmente. Isso é bom? Muito bacana. É bom. E de que forma, na prática, isso acontece? É o chamado Vale Energia? O Vale Energia é a materialização do produto energia para o consumidor. Então, a experiência desse cliente começa através do Vale Energia. Ele consegue, aderindo à nossa plataforma, contratar um valor de energia que habitualmente ele tem no comércio dele, seja R$1.000, R$500, R$800, enfim, e essa energia vem para ele com desconto dentro da nossa plataforma. Só que na nossa plataforma, ele encontra, além do Vale Energia, do produto conectado às usinas fotovoltaicas, ele encontra um sistema de pagamento. Esse sistema de pagamento, que está conectado com uma inteligência artificial, uma inteligência de um modelo de negócio diferente, permite onde cada transação que acontece nesse sistema de pagamento, o próprio consumidor tenha um cashback nessa conta de luz. Olha. Né? O ponto mais interessante de tudo isso é que, além de permitir que o pequeno estabelecimento comercial ele possa ter a energia renovável, energia limpa no seu estabelecimento comercial, né, que ele possa também adentrar nesse programa os seus funcionários. Os funcionários daquele estabelecimento comercial ele também é devidamente treinado pela nossa plataforma e toda a transação comercial de pagamentos que acontece nesse ecossistema gera também um incentivo financeiro para aquele funcionário daquele estabelecimento comercial.
que a gente tradicionalmente chama de caixa. Olha, que bacana, porque isso é um fomento também para um tipo de entrega, um tipo de cargo ali ocupado, que muitas vezes pode ser temido em termos de até quando eu fico por aqui, até quando minha entrega é necessária, é preciso. E aí vocês também fomentam esse tipo de função, certo? Sem dúvida. Que bacana, é muito interessante. A gente percebeu, Eleni, que o Brasil ele é composto, na sua básica essência, pelas pequenas e microempresas. Sim. A força de trabalho, a força econômica do Brasil está apoiada em cima disso. E é necessário, olhando para uma questão de transformação, da inclusão das pessoas dentro dessa agenda, que elas tivessem uma oportunidade específica de ter uma educação sobre alguma coisa que ela já fizesse todo dia, o dia inteiro. Então, para o caixa, todo dia ele vai para o estabelecimento comercial, ele tem uma rotina, ele chega no estabelecimento, ele tem um horário de trabalho, sempre fazendo a mesma coisa. Então, a partir do momento que ele passa a ter uma instrução para fazer algo diferente, no mesmo ponto de venda, no mesmo horário, na mesma jornada, ele pudesse ter a opcionalidade, né, a oportunidade de levar para casa 2 ou 3 vezes mais dinheiro do que ele levava anteriormente, gerando valor, gerando eficiência para o ponto de venda e, ao mesmo tempo, um benefício para a pessoa física que naquele estabelecimento acaba tendo uma relação, era uma vantagem para todo mundo. Né? A gente acabou medindo isso na prática, percebendo qual que seria o impacto disso social e principalmente do ponto de vista econômico, né, e acabou sendo realmente um sucesso. Não, é um retorno que traz mais economia para a empresa, no sentido de menos rotatividade de pessoal, porque o índice de turnover às vezes pega bastante, no sentido de empregabilidade, vou reter meu funcionário de que maneira é mais viável, de que forma ele vai se ligar ao meu propósito. E eu acho que também a cadeia ESG como um todo tem isso do propósito no centro, né, centralizado. E isso é um impacto geral que gera um impacto positivo, desde as usinas fotovoltaicas que você já comentou aqui, de quem trabalha nelas, até quem utiliza, seja do Vale Energia, seja o pequeno ou médio varejista, que também se beneficia com essa questão da conta de luz. É uma cadeia, muito positiva, Marcelo. Exato. Muito bom ouvir essa experiência que vocês trazem, não só para dentro, mas também para quem utiliza esses métodos que vocês desenvolveram na governança principalmente. Falando em governança, a figura do líder, que eu acho que é fundamental também, né? Essa liderança mais horizontal que muitas vezes vem cada vez mais hoje em dia, traz essa aproximação do líder como exemplo, desde do mindset mesmo, até mesmo nas ações feitas, certo? Como é que você se vê como líder da Prospera, como você se vê como líder nesse ambiente ESG cada vez mais comentado? Bom, eu costumo dizer que eu sou suspeito em dizer, porque eu sou fundador, sou CEO da Prospera, mas antes de qualquer coisa eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho 2 grandes paixões na minha vida, que uma delas é as pessoas. Eu acho que as pessoas elas merecem todo o suporte para que elas possam ter uma vida melhor. E a tecnologia, que eu sempre acreditei que ela é meio, ela nunca é fim. Então, na nossa visão, do nosso modelo, da nossa empresa, do nosso movimento, a Prospera ela é o meio no qual as pessoas elas podem encontrar uma forma de transformação da vida delas, né? Seja através da questão da sustentabilidade com respeito ao meio ambiente, da utilização dos recursos naturais, seja através da questão social, dessa inclusão das pessoas, do treinamento, da oportunidade, da fidelização do cliente no ponto de venda, do engajamento do colaborador, porque ele passa a ter uma vantagem, um benefício para poder fomentar essa economia circular e principalmente olhando para a questão da governança, né? Porque a gente sabe que existe um desafio enorme do ponto de vista econômico global. As empresas continuarem avançando economicamente, financeiramente, mas ao mesmo tempo trazendo para essa agenda a inclusão social, para evitar o abismo, né? Sim, claro. Agora, Marcelo, o Brasil tem essa dimensão gigantesca e diferenças regionais também. Como é que vocês olham para isso, principalmente quando a gente fala de energia através
né, do sol, a energia solar envolvida no processo também, né, da alternativa criada para a diminuição da emissão de carbono e todas essas questões ambientais que são preocupantes, principalmente a médio e longo prazo, se não curto também, porque a gente já vê que o mundo requer essa urgência no sentido de tipo consciência ambiental. Olhando para as diferenças regionais do Brasil, a produção de energia solar também, a depender de cada região, não sei se tem um impacto direto, se você tem algum exemplo para dar em termos práticos. Tenho. Bom, tudo nesse tipo de mercado existem os seus desafios e as suas oportunidades. Os desafios são inúmeros, né? Basicamente, o investimento de uma usina fotovoltaica é um investimento bastante significativo. A gente está falando em alguma coisa como 5 milhões de reais a cada mega que é injetado ou de potência instalada que é implementado na rede das distribuidoras de energia. E o Brasil, por ser um país continental e principalmente ter uma população, uma quantidade de consumidores extremamente elevada, seria necessário uma capacidade financeira para implementação de usinas ao redor do Brasil bastante acentuada. Então isso seria um grande desafio. Mas por outro lado, a gente vive uma grande oportunidade que é o custo energético. A energia elétrica brasileira é uma das mais caras do mundo justamente por essa questão da dimensão continental do Brasil. Você tem de um lado uma empresa que gera energia, você tem uma transmissora de energia, você tem a distribuidora de energia, você tem o fio nesse meio do caminho, você tem os impostos no meio do caminho, você tem uma série de componentes que fazem com que o preço da energia que chegue na nossa residência, no nosso comércio, aumente ano a ano. E aí a questão que é o ponto de inflexão. Se a energia aumenta ano a ano, e a ano as pessoas estão perdendo poder econômico em função de inflação e uma série de variáveis, significa que isso está refletindo em inadimplência na conta de luz. Claro. Como a distribuidora de energia, ela, além do mandato de ser uma empresa que tem o compromisso de entregar energia, mas ela é uma espécie de uma arrecadadora, se ela recebe menos contribuições, automaticamente ela vai repassar esse custo para aquelas pessoas que estão pagando. Então, automaticamente a tarifa da energia fica mais cara. Claro. Então é um ciclo que não tem fim. Não. Salvo se você quiser ou tiver a oportunidade de ter uma agenda positiva e inclusiva. Que é um pouco desse trabalho que a Prospera executa hoje. Pois é, salvo se tivermos então a Prospera e a atuação dela no mercado, como você conta aqui pra gente. A gente ainda vai conversar muito a respeito de outras questões, principalmente o impacto social, mais profundamente, que você já citou um pouco aqui. Por enquanto, vamos para um rápido intervalo, mas te convido a continuar aqui no ABCD ESG. Na volta, muito mais informações para você a respeito da Prospera, o impacto dessa empresa em aspectos ESG. ABCD ESG de volta e o Marcelo Freitas que continua aqui comigo, hoje falando sobre a experiência da Prospera com essas métricas. Como eu disse, antes de irmos para o intervalo, voltamos e eu quero saber mais a fundo sobre o engajamento na questão social, sustentabilidade. Tem alguma experiência para contar para a gente a respeito? Como é que está como vocês estão, né, atuando nesse sentido? Perfeito. Bom, pegando esse ponto que foi colocado, o ponto social para nós ele é fundamental. Fundamental. A gente sabe que nesse tema do ESG, apesar da Prospera ter uma grande bandeira também do ambiental, com as usinas fotovoltaicas, com energia limpa, com energia renovável, mas que a gente quer promover através da nossa plataforma não só o incentivo para o caixa, para o dono do estabelecimento comercial, que passa a ter vantagens em relação a fazer parte desse movimento, mas como uma pessoa física, as pessoas comuns que vão até os estabelecimentos tendo uma oportunidade de conscientização. Nós sabemos que existem duas formas das pessoas, de alguma maneira, fazer parte de alguma coisa que é necessário para o planeta. Ou pelo amor ou pela dor. E pela dor nunca é um bom caminho, né? E sempre o amor, que seria o melhor caminho. A gente sabe que esse movimento de descarbonização, esse movimento ESG, ele é um movimento necessário para o planeta, de toda e qualquer forma, né? Então, pegando nesse ponto, o nosso ponto dentro da Prospera é as alianças com as grandes indústrias, que a gente está começando a formatar nesse momento, que são empresas que agora realmente estão completamente engajadas com essa agenda de descarbonização, a agenda ESG.
Até porque nesse momento, a partir desse ano, existe uma lei conhecida no mercado como Pratique ou Explique-se, no qual as grandes empresas passam a ter métricas devidamente auditadas em relação ao compromisso ESG, no qual essas grandes indústrias conseguem estar presentes com a Prospera dentro desse ecossistema, dentro dessa plataforma, fazendo com que o cliente que vá até um estabelecimento comercial, onde ele possa encontrar um produto de uma empresa parceira da plataforma, e esse produto que ele foi produzido através de uma fonte de energia renovável dentro de um conceito de ESG, o cliente ele consiga ter um benefício, uma bonificação por estar escolhendo aquele produto na gôndola. Olha, boa. Seja ele uma proteína, seja ele um arroz, um feijão. A nossa grande ambição como companhia, e principalmente olhando que dentro da necessidade básica do ser humano de sobrevivência, um dos pontos é a alimentação, é permitir que o ser humano, que as pessoas possam ir até os mercados na compra da sua respectiva cesta básica, né, do arroz, do feijão, do óleo, do açúcar, enfim, que são produtos que foram fabricados, que são fabricados dentro dessa mecânica da ESG, o cliente ele leve para casa a cesta básica e junto com a cesta básica ele ganhe o Vale Energia. E o Vale Energia nada mais é do que a bonificação que ele tem para que ele não pague a conta de luz, ele consuma energia e não pague pela conta de luz, por estar incentivando essa indústria que na outra ponta, né, investe em tecnologia, em infraestrutura, né, em desenvolvimento, premiando toda uma cadeia de valor e um ecossistema na bandeira ESG. Que interessante saber esse impacto do consumo na prática mesmo, né? Porque isso, obviamente, influencia desde a matriz, a produção desse tipo de alimento, desse tipo de produto, a toda a cadeia industrial mesmo, até realmente o consumo final, o consumidor final, que é esse que vai nas gôndolas do supermercado. É porque hoje em dia as pessoas cada vez mais se preocupam também, né? Eu vou consumir de uma empresa que se preocupa com a mesma coisa que eu. Eu acho que a pandemia trouxe uma mudança de pensamento, cada vez mais do olhar humanizado sobre as organizações e de como as pessoas se vinculam seja o consumo do produto, seja a experiência de vida, ou a experiência até de venda mesmo, com aquela empresa que condiz comigo, então eu até vou me tornar um cliente fiel. A fidelização do cliente vem bem por aí também, não é, Marcelo? Exatamente, essa é a estratégia. Na verdade, assim, a ideia é o benefício e o incentivo gerar uma fidelização positiva para o tema ESG. Então, por exemplo, existe toda uma transição energética quando a gente olha para a questão da descarbonização e principalmente para a mudança sobre a questão dos automóveis, né, dos veículos. Sim, então, o veículo a combustão convencional para um veículo elétrico. Todas as montadoras têm um grande compromisso, né, de até 2035, basicamente, estar produzindo 100% da frota elétrica. Aonde entra a Prospera nisso? Qual é o objetivo? Qual é o plano? Quais são as nossas iniciativas? Que o cliente que for numa concessionária, numa loja, comprar um veículo elétrico, que junto com o veículo elétrico ele saia da loja com um carregador elétrico, que ele vai conectar o carro dele na casa dele e que saia com o Vale Energia nominal daquela marca, incentivando o consumidor, né, fazer essa transição energética. Outro exemplo, uma indústria de linha branca, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar. Os aparelhos eletroeletrônicos antigos eles já vinham com um certificado de qualidade, de eficiência energética da Procel. Comum, isso já faz muito tempo que isso já existe. A ideia é que o consumidor que vá comprar uma geladeira, além de perceber se aquela geladeira tem aquele selo do Procel, mas que essa geladeira faça parte desse mundo ESG, de forma que ele possa receber esse Vale Energia, contribuindo basicamente para esse movimento. Então, a indústria que está vendendo o produto, ela está dando como um objeto de educação e de fidelização e de conexão com o cliente a energia que ele vai utilizar para ligar aquele equipamento e consumir aquilo na casa dele. Mais uma vez, esse ciclo muito positivo de utilização de benefícios. Exatamente. Algo que você falou sobre a questão dos carros que me chama a atenção e até desperta a curiosidade é como também viabilizar a acessibilidade a eles, nesse sentido mesmo até da própria energia, porque o que carece, acho que hoje em dia ainda, infelizmente, são pontos de recarga, né? Acho que as pessoas, obviamente pelo valor ainda ser um pouco acima do de mercado para esse tipo de automóvel desenvolvido, mas
também como carregá-lo. Tipo, imagina viajar só à base de um carro elétrico não híbrido. Ainda não é uma realidade, mas a gente torce para que seja. Exato. Existe toda uma transição, um investimento em infraestrutura necessária para que as pessoas tenham conforto e segurança. Ainda no Brasil é muito comum aqueles adeptos a comprar o carro elétrico e o carro elétrico ser o segundo carro. Porque ele passa a ter um outro carro a combustão normal muitas vezes para uma viagem de longa distância, onde ele se sinta mais confortável do ponto de vista realmente desse trajeto, né? Então, o desafio dessa indústria automobilística não é só a transição com a questão do fornecimento do carro, né, das mais variadas opções, seja econômicas ou até as mais luxuosas, mas é principalmente a questão da melhoria do abastecimento, de pontos de recarga e principalmente que eles sejam ágeis. Sim. Porque se a pessoa está na rua, ela não vai ter tempo de parar por algumas horas para abastecer o carro dela. São desafios ainda que a gente torce para que sejam, né, superados e que seja uma realidade cada vez mais crescente e atinja a grande maioria dos brasileiros, enfim, dos cidadãos. A médio e longo prazo, qual é a sua visão sobre essa questão dos meios alternativos de energia aqui no nosso país? Porque a gente tinha antes uma fortaleza muito grande das hidrelétricas, mas há essa necessidade de não dependência só de uma base, de uma fonte, né? Você, como fundador e CEO da Prospera, como é que olha a médio e longo prazo essa evolução brasileira? Estamos no caminho certo? Quais as melhores formas de priorizar essa pauta cada vez mais? Eu acho que o Brasil ele é um país privilegiado quando a gente olha para a matriz energética elétrica, porque já pouco mais de 80% da energia que a gente consome na nossa casa ela é produzida e nos fornecida através de fontes limpas e renováveis, né? Como você mesmo comentou, é a energia a hidráulica, né? Hidrelétrica, é a energia eólica, a energia solar, são fontes de geração extremamente positivas para o nosso país que acabam gerando essa agenda positiva pensando na questão ambiental. O desafio ainda, sob a minha visão, é o desafio do financiamento, do investimento, que o Brasil, como ainda é um país com elevadas taxas de juro, dificuldade de acesso a crédito, dificuldades de infraestrutura, políticas talvez públicas que permitam esse investimento, principalmente com linhas específicas, né, onde exista a possibilidade do pagamento sobre o investimento no longo prazo. Eu acho que esse é o desafio a ser superado no Brasil, mas todos os ventos e todo o sol, basicamente, está na direção favorável para a nossa economia, da nossa produção de energia e assim por diante. Que esteja, né? Vocês, inclusive, têm uma ligação com a Enel, certo? Como é a experiência? A gente, algum tempo atrás, dentro desse movimento, desse desenvolvimento de tecnologia, nós tivemos aí o privilégio de se conectar do ponto de vista de parceria com o Grupo Enel, que é uma das maiores empresas de energia renovável do mundo, que continuamente está sempre olhando para a inovação. Eles têm uma empresa no grupo que é a Enel X, que levanta uma bandeira muito grande de descarbonização, de inclusão, descentralização, enfim. E aí, nesse trabalho da Prospera, a gente acabou desenvolvendo uma parceria para levar para milhares de pequenos estabelecimentos comerciais a possibilidade dessa agenda de descarbonização dentro de um programa de benefícios, incentivos. Então, vem dando certo, vem sendo extremamente positivo. Existe um plano de visibilidade de longo prazo muito importante, né? Interessante, olhando para essa questão social também. Ai, parabéns. Nos deixa extremamente satisfeitos aí no caminho que a Prospera está seguindo. Que seja cada vez mais próspero, né, Marcelo? Sem dúvida alguma. Marcelo, a gente está quase chegando ao final do programa. Passou tão rápido, mas foi muito bom ouvir toda a história, a trajetória, o impacto positivo que vocês geram. Mas antes, obviamente, vou pedir suas considerações finais, quem sabe dicas para quem nos assiste. Afinal, a gente fala de empreendedorismo no Brasil como um todo e a importância da discussão da sustentabilidade do ESG. Fica à vontade. Maravilha. Bom, pegando o ponto aqui do próprio canal, né, do empreendedorismo, no qual eu também sou apaixonado por isso, acho que as pessoas têm total capacidade de fazer aquilo que elas querem
desde que elas se dediquem para isso, né? Que elas se especifiquem, que elas consigam se qualificar. O Brasil é um país de oportunidade e esse tema do ESG está só começando. Existem desafios globais em todas as áreas. É o desafio ligado à energia renovável, é o desafio ligado à questão da inclusão social, é o desafio ligado à questão da educação, é o desafio basicamente ligado à preservação dos recursos de maneira total, né, do recurso natural. Então, assim, eu gostaria de deixar a mensagem para todo mundo que, apesar das dificuldades, né, que o mundo empreendedor ele acaba sempre nos colocando, mas que as oportunidades são muito maiores do que, teoricamente, esses pontos. É que é necessário a inclusão de engenheiros, economistas, administradores, artistas, pessoas que realmente comprem a causa, entendam exatamente o que é o ESG na sua essência, a dimensão disso, a importância, a relevância, para que a gente possa fazer uma transição, para que a gente possa fazer um trabalho cada vez mais inclusivo, unido, para o bem, obviamente, do planeta, para o bem da sociedade, para o bem das empresas, das pessoas, de todos que fazem parte, obviamente, desse movimento. Né? Desse ecossistema, né? Isso. Olha, parabéns pela iniciativa, por toda a trajetória, pelo envolvimento e impacto causado. Foi um prazer falar contigo e até o próximo programa. Eu que agradeço, é um prazer falar contigo também. Agradeço pela oportunidade. Obrigada. E fico à disposição. Obrigada. Boa sorte na caminhada aí no trabalho. E muito obrigada também para você que nos acompanha. Lembro sempre que o ABCD ESG também está disponível na plataforma do YouTube do canal Empreender. E eu te espero até o próximo programa.